Olá, bom dia. Bom dia, Fortaleza. Fortaleza, bom dia. Bom dia, Ceará. Ceará, bom dia. Brasil, bom dia. Hoje, 10 de março de 2018. Meu nome é Luiz Antônio e nós estamos fazendo aqui uma transmissão ao vivo pelo Facebook nesta semana que termina, mais uma semana que termina, semana do Dia Internacional da Mulher. Uma semana movimentada, uma semana de muitas homenagens às mulheres, semana de muitas manifestações em defesa das mulheres, em defesa das advogadas, dos advogados, uma semana de muita participação da advocacia aqui do estado do Ceará. E hoje, sábado, um dia que Fortaleza, infelizmente, amanhece muito triste. Mais um dia de luto em Fortaleza. Eu já desejei um feliz aniversário para os aniversariantes do dia, mas muito preocupado, muito triste, muito preocupado. De madrugada eu já acordava e tomava conhecimento pelas redes sociais de mais uma chacina aqui em Fortaleza. Manchete hoje aqui do jornal O Povo, eu já via de madrugada, alguns colegas já anunciavam pelo WhatsApp, infelizmente, mais uma chacina no estado do Ceará. Mais uma chacina, uma coisa muito séria. Quarta chacina do ano deixa ao menos 7 mortos no Benfica. Isso é matéria do jornal O Povo. Matéria do jornal O Povo. Diário do Nordeste, naturalmente, que deve trazer alguma coisa também. E isso já deve ser matéria até na imprensa nacional. Infelizmente, o destaque hoje do estado do Ceará e de Fortaleza já faz algum tempo, na grande mídia, é como uma das cidades mais violentas do mundo. Do mundo! Uma coisa absurda. E nós não sabemos onde vamos parar. Nós não sabemos o que vai acontecer, o que pode acontecer comigo, com você, com os nossos filhos. Sua Excelência, o governador do estado, disse que tem um controle. Eu queria até saber se, quando ele disse que tinha um controle da situação, ele disse para um repórter, um jornalista, uma jornalista que estava em uma entrevista coletiva dele. E ele disse assim, eu vi uma parte quando ele disse para a pessoa, olha, você só está aqui porque eu tenho controle. Eu não sei se ele estava dando um cagaço, dando um carão na pessoa que estava entrevistando, se o governador se emocionou, se o governador estava irritado. E até compreendo, porque Sua Excelência, o governador do estado, também é humano. E como ser humano, naturalmente, que ele comete acertos e erros. Quando ele diz que tem um controle, eu não sei se é um acerto ou se é um erro ele dizer isso. Porque o que nós estamos vendo aqui na capital do estado do Ceará é um verdadeiro descontrole. Mas aqui eu faço uma ressalva. Realmente a situação do Brasil como um todo é uma situação muito séria.
é uma situação muito grave. Realmente, a violência tomou conta do Brasil, de todo o país. Hoje nós temos um dos mais importantes estados brasileiros, o Rio de Janeiro, alvo de uma intervenção federal. E não me admiro se o estado do Ceará também não passar por este procedimento de intervenção, ou se já não deveria ter passado pelo estado de intervenção. Uma coisa lamentável o que está acontecendo na nossa capital, uma coisa lamentável o que está acontecendo no estado do Ceará, e diz respeito diretamente a você, que nos assiste neste momento ao vivo, ou que nos assiste através de uma reprise, onde este vídeo ficará arquivado, postado, para que você assista, olhe, veja, participe, dê a sua opinião e colabore de alguma forma para que se mude o estado de coisa que nós estamos vivendo. Muitos acreditam, eu também acredito, a maior parte acredita, que a solução está na educação, que a educação é a base de tudo, que nós só teremos uma sociedade diferente e melhor, e espero que seja diferente para melhor, se nós tivermos investimentos na educação. E muitos acreditam também, e eu também acredito, que para se conter, para se mudar o estado de coisa em que estamos vivendo, para se mudar o rumo para onde estamos indo, para o caos, a gente precisa também combater uma chaga feroz na nossa sociedade, que é a corrupção. E esta corrupção, lamentavelmente, ela começa nos mais altos escalões da República. Muita gente alega, com toda a razão, porque opinião é um direito e tem que ser respeitado, podemos só discutir. Muita gente alega, neste momento, que não gosta de política, que não se mete com política, que não participa de política. Infelizmente, se esquecendo que tudo o que acontece em sua volta tem a ver com a política, tem a ver com quem está no comando da República, em Brasília, no comando do Legislativo, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e nos estados, nos governos estaduais, nas assembleias legislativas, nas prefeituras das capitais e nas câmaras dos vereadores. E estes nossos representantes, e lamentavelmente, em muitos casos, pseudos representantes, estão lá colocados, eleitos pela vontade popular, pelo voto popular. E este voto, que por sinal no Brasil é obrigatório, ele sai da sua casa. Ele é dado pela população. E o que é que nós estamos vendo a nível federal? O presidente da República sendo investigado por corrupção.
o que é que nós temos notícia a nível federal, no Congresso Federal? Um grande número de senadores e deputados envolvidos em corrupção, respondendo processos, muitos inclusive criminais. Nós tivemos agora um episódio de uma deputada indicada para um ministério que não pôde assumir porque era o Ministério do Trabalho e ela respondia ações trabalhistas. Nós estamos aí vivendo os tempos da Lava Jato, com denúncias de corrupção, empresas que eram exemplo de lucro, de riqueza, de poder, de patrimônio, a nível nacional e internacional, completamente dilapidadas pela corrupção que assola o Brasil. Nós temos aí uma grande quantidade de políticos presos, condenados, julgados e presos, e uma quantidade, com certeza até maior, de políticos soltos, investigados, mas soltos. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que não dá a celeridade necessária aos processos que chegam por lá. Um Supremo Tribunal Federal que talvez seja um faz de conta, onde os ministros, os 11 ministros que lá estão, acessam a maior corte judiciária do país, indicados pela política, por esta política que aí está, e pelo presidente da República investigado em ações de corrupção. É este o Supremo Tribunal Federal que nós temos no Brasil. Um Supremo Tribunal Federal amarrado pelos grilhões da política. Porque eu não acredito em um tribunal onde os juízes são indicados pela via da indicação política. Eu acredito nos juízes de primeiro grau que ingressam na magistratura pelo concurso público de provas e títulos. Como diz o Dr. Hugo Maia Filho, notório saber jurídico é igual a concurso público. Então, eu defendo reformas, eu defendo mudanças, eu defendo concurso público já para o Supremo Tribunal Federal. Eu defendo que os juízes do Supremo Tribunal Federal tenham uma limitação no seu tempo. Limitação no seu tempo de permanência no Supremo Tribunal Federal. Eu defendo que o acesso seja pela via do concurso público e que o tempo seja limitado. Acabar com essa história de nomear um ministro que vai passar o resto da vida como ministro, indicado pelos políticos que nós temos. Isso tem que mudar. O exemplo tem que partir de cima. Um juiz de primeiro grau estuda e passa num concurso de provas e títulos para começar, muitas vezes, em uma comarca do interior do estado, sem estrutura nenhuma para trabalhar. Principalmente aqui no estado do Ceará, onde nós temos uma das piores justiças do Brasil. E um ministro do Supremo
que muitas vezes não passou em concurso nenhum para juiz, nem promotor ou defensor, esta nobre carreira, mas é levado à maior corte do país, em Brasília, nesta ilha da fantasia, pelos braços da presidência da República, com uma sabatina de Araque lá no Senado Federal, uma sabatina de mentira, para ser ministro do Supremo Tribunal Federal e ficar lá com toda a mordomia possível, assistindo de camarote a corrupção cantar de galo no Brasil. E deixarem que a maioria dos processos fiquem engavetados por lá, assistindo a prescrição tomar conta. Vejam o exemplo do ex-deputado, ex-governador Paulo Maluf, que só foi preso agora, no final da vida, de bengala, sem poder nem se locomover. Então, é a corrupção dominando o Brasil. Isso em Brasília. Aí você vem para os estados. E o que é que nós vemos nos estados? Obras sem sentido. Obras de Copa do Mundo. Aquários, tatuzões, obras bilionárias enterradas, destruídas pelas ondas do mar, como é o caso aqui do aquário, onde bilhões e bilhões do povo é embolsado. Aqui no estado do Ceará, uma Assembleia Legislativa subserviente ao governo do estado. Uma Assembleia Legislativa que aprova custas processuais milionárias. Basta o tribunal mandar que eles aprovam. A OAB não tem força para conter a sanha do tribunal de aumentar custas de processo. Uma Assembleia Legislativa que aprova o fechamento de comarcas no interior do estado. E a OAB da gestão dos palácios, a OAB amiga do governador, a OAB amiga do prefeito, amiga do presidente da Assembleia, amiga do poder, não tem força para conter os deputados do governo que aprovam o fechamento de comarcas. Como também não tem força a OAB para conter o fechamento dos juizados especiais. Ai, se não fosse os promotores Elias França e a promotora Yertes Gondim, eles tinham fechado todos os juizados especiais que servem à população na periferia de Fortaleza, centralizando tudo aqui no Fórum Clóvis de Bevilacqua. Uma Assembleia Legislativa que só diz amém para o governo do estado, escapando lá poucos deputados que se opõem a este escândalo de coisas que acontece aqui no Ceará. Muito provavelmente, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará seja apenas um espelho de muitas outras assembleias legislativas espalhadas pelos estados brasileiros que deveriam estar aí para servir ao povo e não se servir do povo. Temos também deputados estaduais e senadores, deputados federais, melhor dizendo, me perdoem, corrigindo,
deputados federais e senadores que vivem com honrosas exceções, alguns que têm inclusive programas em Fortaleza, que ainda falam pelo povo, mas a maior parte isolada em Brasília, naquela ilha da fantasia. São quantos aqui? 21, 23 deputados federais que são eleitos de 4 em 4 anos e vão para Brasília, a ilha da fantasia, próximo do Rio, próximo a São Paulo, aquele eixo Rio-São Paulo maravilhoso, junto com os senadores de mandatos de 8 anos, que ficam lá bem longe do povo. Vamos para Brasília. Vamos para Brasília. Deixa o Ceará aí, deixa Fortaleza aí se matar. Deixem aí as chacinas acontecendo em Fortaleza. Os bandidos do Rio de Janeiro, inclusive, vindo para cá, é cabelo duro, cabelo mole, paca, taca, não sei o quê, vindo inclusive para cá. Aqui estão matando já de helicóptero. Hoje, quando eu vejo um helicóptero passar aqui em cima de casa, antes, eu que sou um aficionado pela aviação, corri ali para fora para olhar se era algum helicóptero do Ciopa Air. Inclusive, algumas denúncias aí de helicópteros comprados sem licitação. Olhava, não era do Ciopa Air, podia ser algum empresário sobrevoando Fortaleza, esta linda cidade maravilhosa. Mas agora, quando eu escuto o barulho de um helicóptero, se não é da Ciopa Air, eu já me questiono se é algum empresário ou se não é um traficante ou um grupo de traficantes do Rio de Janeiro ou de São Paulo vindo acertar contas aqui no estado do Ceará. E os senhores deputados federais e senadores, protegidos de tudo isso, longe das mazelas que atinge mais de 99% do povo que elege vossas excelências. A nível municipal, temos também uma Câmara de Vereadores subserviente ao prefeito, alheia ao problema da violência pelo qual o povo passa. O vice-prefeito de Fortaleza, o homem da 4512, o xerife, sempre prometeu segurança para o povo do estado, se fosse governador, se fosse prefeito. Agora ele é vice-prefeito, o homem das torres. E o que nós estamos vendo em sua gestão, excelência, são as chacinas tomando conta da nossa cidade e matando muita gente. E então, cadê os senhores? O que diabo é isso, governador? O que diabo é isso, prefeito? O que diabo é isso, senador? O que diabo é isso, deputado? E há alguém que venha defender o governador, o secretário de segurança, as autoridades. Existem os defensores. Claro que existe. Claro que existem os cargos comissionados. Então existem os defensores. E é um direito ser defendido. Há quem diga até que são os bandidos que estão matando os bandidos. Um bandido mata outro, há quem deixa para... Não. Ontem à noite, um colega me ligou, indignado com a violência em Fortaleza, e me perguntou
se poderia me passar um vídeo através do WhatsApp desta chacina que aconteceu agora em Umangue, onde 3 mulheres, provavelmente envolvidas com o tráfico de drogas ou com a criminalidade, foram brutalmente executadas. Eu sou advogado, advogo inclusive na área criminal, porque a área criminal é bem ampla. E quando fiz o meu curso na Universidade de Fortaleza, Unifor ensinando e aprendendo, eu fiz uma cadeira de medicina legal, com o doutor Simão e com o doutor Hermano, 2 médicos legistas. Assisti autópsias, inclusive no antigo IML. O IML aqui em Fortaleza, o antigo, parece que era na Parquelândia. Eu fui lá uma vez. Depois o governador Gonzaga Mota construiu esse outro aí, da Avenida Leste-Oeste, salvo engano, governador Gonzaga Mota. E eu tenho estômago para esse tipo de coisa. E o colega perguntou se poderia passar o vídeo. Eu disse, passe aqui para eu ver. E eu fui assistir, em parte, o vídeo que ele me mandou. Meus amigos, doutor Mardônio, Pérola Negra, doutora Neude, amigos, Frederico Cortez, amigos que me assistem aqui, doutora Mariádia, doutor Marcos Duarte, doutor Emílio, doutor Cândido, doutor Carlos Éden, meus amigos do Facebook, advogados, advogadas, doutor Cândido Albuquerque, inclusive, escreve sempre sobre segurança pública, tem uma coluna semanal, salvo engano, dias de quarta-feira, no Jornal Povo. Meus parabéns, professor Cândido. Doutor Cândido é diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. E eu comecei a ver o vídeo e vou relatar aqui para vocês parte do que eu vi. Porque eu não tive estômago de assistir o vídeo todo. Provavelmente, o menor, ele esquarteja uma das suas vítimas, ou talvez as 3, eu assisti só uma parte de um. Ele corta o antebraço aqui, com facão. Ele corta, ele bate várias vezes, daquela forma como o açougueiro corta um osso no balcão de um frigorífico. A pessoa viva, sentada, e ele com o facão cortando. Depois ele começa a agredir a pessoa nas costas, parece. E eu me surpreendi, ontem não foi nem com isso, não, me surpreendi foi comigo. Porque eu não tive estômago de assistir o resto do vídeo. Eu vou até tentar assistir o restante do vídeo dessa chacina que aconteceu. Antes desta do Benfica de hoje, que vai ser notícia hoje nos telejornais, daqui a 2 horas, 1h30, as televisões vão exibir, os jornais já estão exibindo aqui, Jornal Povo, Diário do Nordeste. Na segunda-feira será o assunto do dia, na televisão Verdes Mares, na TV Cidade, na TV União, no programa do deputado Ferreira Aragão, no programa do Da Hora, o Alfredo Marques deverá abordar isso aí, no programa da TV Jangadeiro, do Nonato Albuquerque, este grande comunicador cristão que prega a paz, Nonato Albuquerque, meu abraço, meu respeito. E eu fiquei surpreso com vários detalhes. Primeiro, eu fiquei surpreso comigo.
foram poucas as vezes que eu não tive a coragem de assistir um vídeo todo. Talvez a maturidade, a proximidade dos 60 anos e vendo tanta coisa ruim como nós estamos vendo, não tenha tido condições de assistir o vídeo. Mas eu fiquei muito preocupado com o que eu vi, com o que eu assisti. Falar da pena que eu senti naquele momento, da angústia que eu senti, da dor que eu senti, das vítimas que foram executadas e filmadas no momento da sua execução para ser exibido para o mundo, é muito pouco. Meus amigos e minhas amigas que estão me vendo aqui neste vídeo, entendam o que eu vou dizer. Pelo amor de Deus, me compreendam. Eu fiquei também com muita pena daqueles algozes, daqueles meninos que deram aquele show de carnificina, aquele show de esquartejamento, aquela aula de esquartejamento. Até onde eu assisti o vídeo, eles arrancam, eles decepam o braço da moça, já sentada no chão, prestes a ser executada. Eu não assisti o resto. Vou ver se eu assisto. Para que a gente tenha noção de até aonde pode chegar a maldade humana. E eu continuo relatando aqui para vocês a pena que eu senti, não mais daquela vítima, porque ali, com o braço cortado a facão, tendo certeza absoluta que ia morrer, talvez ela já não sentisse nenhuma dor. O corpo humano é dotado de mecanismos, o nosso cérebro é dotado de mecanismos até de anestésicos para esses momentos onde é liberado uma grande quantidade de adrenalina. Mas a minha preocupação maior naquele momento ali, também a minha pena, a minha dor, era com aqueles garotos que estavam cometendo aquela barbárie, aquela execução, esquartejando, há alguns anos eu diria assim, esquartejando uma pessoa como se fosse um animal. Repito, eu diria isso há alguns anos. Hoje, a minha maturidade me permite ter consciência e dizer que nenhum animal se trata dessa forma. É inadmissível você judiar hoje com animal. É até crime. A lei dos crimes ambientais, 9.606, salvo engano, é até crime você cometer qualquer ato grosseiro de agressão a um animal. Mas vamos supor que não fosse crime. Isto seria inadmissível até com um animal, por mais feroz que ele seja. Eu não estou falando aqui de um gato, de um cachorro ou de um animal doméstico qualquer. Eu estou falando, inclusive, de um tigre, de um leão, de um leopardo, de um elefante. Você pegar e decepar a pata de um animal.
você torturar, você cortar a pata de um animal a sangue frio. Imagine de um ser humano, de um semelhante seu. E isto está documentado no vídeo. Isso antes da execução. Daí a minha dor, a minha pena, a minha preocupação com os garotos que fizeram isso. Olha que eu já fui garoto. E eu praticamente não briguei na minha vida. Ia aos murros com alguém, eu fazia de tudo para evitar. O que eu tinha medo não era de me machucar, não. Eu tinha medo de machucar alguém com um soco meu. Porque eu sempre tive uma compleição física avantajada, 1,76 m e sempre pratiquei esportes e tudo. E eu tinha medo de bater em alguém e machucar. Então eu nunca nem briguei. E hoje eu estou assistindo pessoas matando as outras, porque matar já é um ato bárbaro. Quem mata um homem, mata um mundo. Mas matar, não sob o manto da violenta emoção, não que justifique. Mas às vezes, um ser humano é obrigado a tirar a vida de outrem pelo sagrado exercício e direito da legítima defesa. Às vezes, um ser humano tira a vida de outro sob o manto da violenta emoção. A violenta emoção aqui, para quem não é jurista e está nos assistindo, é aquele momento que uma mãe é capaz de levantar um veículo com a força do seu corpo para tirar o seu filho debaixo dele. Isto é um exemplo de violenta emoção. Então, o que nós estamos vendo, o que está registrado naquele vídeo, não são cenas de pessoas agindo em legítima defesa ou sob o manto da violenta emoção. São pessoas agindo com a maior da crueldade de um ser humano. São cenas estarrecedoras. Eu perdi o sono em solidariedade àquelas vítimas, às famílias daquelas vítimas, que infelizmente se envolveram com o crime, mas também com aqueles garotos que executaram aquelas meninas. E nesse momento, doutores, doutoras, senhor governador, senhor secretário de segurança, senhor prefeito, senhor vice-prefeito, meus colegas advogados, minhas colegas advogadas, o presidente da minha instituição, Ordem dos Advogados do Brasil, eu questiono que mundo é esse que nós estamos vivendo. Nesse momento, excelências, senhor presidente da República, senhores senadores, senhores deputados federais, deputados estaduais, senhores vereadores envolvidos agora com a segurança pública das suas cidades, eu me questiono que educação esses meninos tiveram, que escola eles frequentaram, que apoio eles tiveram do município, do estado, do governo federal. Que exemplo esses meninos tiveram, Alfredo Marques, dos poderes públicos constituídos? Que exemplo esta juventude criminosa está tendo do presidente da República, dos senadores, dos deputados federais, de um Congresso envolvido na lama da corrupção, de deputados, vereadores, prefeitos, governadores presos, denunciados? Que exemplo essa juventude está tendo dos nossos políticos, dos nossos homens públicos? Até onde vai a nossa responsabilidade neste contexto todo, como pai de família, como cidadão,
como advogado, como médico, engenheiro, trabalhador autônomo, dona de casa, como eleitor. Até que ponto vai a nossa responsabilidade? Até que ponto vai a responsabilidade de um governador que diz ter o controle? De um prefeito que se propõe a cuidar da nossa segurança? Até que ponto vai? E para onde estamos caminhando? Fortaleza, agora, palco de chacinas. É a chacina do Gago, agora a chacina do Benfica, e só Deus sabe quantas chacinas virão daqui para frente. Até que ponto as autoridades públicas continuarão tendo o direito de investir os recursos do povo com obras faraônicas, obras denunciadas por corrupção, obras denunciadas porque fizeram empréstimos internacionais sem a anuência, sem a autorização do Senado Federal, obras faraônicas que ficam aí enganando o povo, interditando avenidas, enganando, dificultando o trânsito, enganando as pessoas. Até que ponto nós seremos obrigados a conviver com desvio de finalidade? Até que ponto nós vamos engolir as autoridades vindo para a televisão, para os jornais, enganar o povo, dizer que está tudo bem? E nós sabemos que existem carências no número de policiais, carência em viaturas que às vezes são compradas a preços astronômicos, mas que não atendem às necessidades do policiamento do nosso Estado? Até que ponto governadores serão eleitos e reeleitos levantando a bandeira da segurança pública, enquanto pessoas inocentes, inclusive, estão sendo executadas em chacinas? Até que ponto nós vamos ser enganados? Até que ponto nós vamos deixar ser enganados? Eu estou triste, muito triste, preocupado com a minha família, com a sua família, com os meus amigos, com as pessoas da minha rua, com as pessoas do meu bairro, da minha cidade, do meu estado. Eu estou preocupado com as crianças que estão nascendo, que não estão encontrando o apoio necessário, a escola, a família, a escola, a educação, a mão do Estado, para dar-lhes uma educação e um caminho que não seja este da criminalidade, assistindo à corrupção que assola o nosso país. Eu estou muito triste. Eu estou buscando soluções, alternativas. Eu estou tentando contribuir para um mundo melhor. E peço a sua colaboração. Algumas pessoas podem assistir o vídeo e questionar se eu sou candidato, ou que eu sou candidato, e eu criei uma hashtag aí no Facebook. Hashtag, não sou candidato, sou cidadão. Muito obrigado, que Deus ilumine a todos. Um forte abraço, fico por aqui.